Pronto, eu iniciei a gravação agora, tá? Como a gente combinou nas últimas aulas, né? O próximo tópico na unidade de aprendizagem lá seria o PIS e COFINS, mas como a gente está nessa mudança aí de legislação, eu conversei com vocês e sugeri, né, que a gente postergasse esse assunto para poder verificar se vai ter alguma alteração na legislação e aí a gente já estudar algo atualizado, né? Não algo que, tipo, estuda aí, depois de 2 meses, tu precisa fazer algum tipo de reciclagem. Ok, gente? Então, hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre os regimes, né, de tributação, tá? Então, quais são esses regimes de tributação? O lucro real, o lucro presumido, né? O lucro arbitrário e também o regime unificado, que seria o Simples Nacional, ok? Deixa eu compartilhar com vocês aqui o nosso slide, que a gente já inicia. Rapidinho, deixa eu só configurar aqui para poder ficar melhor a visualização de vocês e a minha também. Professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Não teria como o senhor disponibilizar os seus slides antecipadamente para a gente, não? Posso sim, não vejo problema. Porque eu fico lendo o conteúdo do livro, do Saga. Certo. É muito vago, entende? Eu sei, eu entendo. Não é que pelo slide a gente vai saber tudo. Em cima do slide a gente vai pesquisar. Uhum. Mas ele dá uma noção melhor exatamente do que a gente vai estudar, propriamente dito, entende? Tranquilo. Então, a partir da próxima aula, eu posto o slide da aula, né? E aí, alguém perguntou aí sobre a questão de como verificar a aula passada, né? Lá no dashboard, Lucas, nas unidades de aprendizagem, eu coloco lá o link, né? E para facilitar para vocês, eu não posto o vídeo direto lá, né? Eu posto o link, eu coloco o vídeo no YouTube, porque se vocês quiserem acessar por celular ou por alguma coisa, sem precisar entrar na plataforma, vocês também visualizam, tá? E os conteúdos, os slides também estão lá, só que eu estava fazendo de forma inversa, terminava a aula, no dia seguinte ou depois, eu postava o vídeo e o assunto que a gente trabalhou, né? Mas aí, para atender essa solicitação de vocês, eu vou fazer o inverso a partir da próxima aula. Tranquilo? Então, vamos iniciar, né? Todos estão visualizando aí, gente, o slide, conseguem visualizar? Sim, professor. Certo. Bem, então, como eu falei para vocês, né? Hoje nós temos 4 regimes de tributação, tá, gente? O lucro real, o lucro presumido, o lucro arbitrado e o simples nacional, ok? Para planejamento tributário, nós vamos estudar 3 tipos de tributação, que seria real, presumido e simples nacional. Aí você pode falar, poxa, Pedro, mas por que a gente não vai estudar o lucro arbitrário? Porque o lucro arbitrário, já está dizendo, é uma arbitração de lucro quando a empresa tem alguma irregularidade, né? E aí ela precisa apurar o lucro de alguma forma. Então, ela não vai apurar nem pelo simples nacional, nem pelo lucro real, nem presumido. Então, vai ser arbitrado a forma de apuração, tá? Esse regime é o mesmo que o lucro presumido. Então, a gente vai entrar nesse tópico de lucro arbitrário? Vai. Mas não vamos estudar como um planejamento tributário para poder dizer, gente, eu tenho uma empresa aqui que ela vai estudar a possibilidade de fazer a tributação pelo lucro presumido ou arbitrário. Isso não existe, né? O arbitrário é a última hipótese. Então, por isso que no planejamento tributário, a gente só trabalha essas 3, né? Real, presumido e simples nacional, ok? Mas a gente vai ver, sim, as regras do lucro arbitrário, vai ver como é que funciona também as regras do lucro arbitrário. Tranquilo? Então, basicamente, para a nossa disciplina, para fazer planejamento tributário, nós vamos trabalhar esses 3 regimes de tributação, tá? Mas nós vamos conhecer todos eles, que são os 4. Me digam uma coisa, na disciplina anterior de contabilidade tributária, vocês viram alguma coisa de apuração de imposto de renda e contribuição social? Não, a gente só ficou com INS, ICMS, INSS, perdão, COFINS e PIS.
Certo. Então, PIS e COFINS vocês viram também, a questão de cumulatividade, não cumulativo, monofásico, essas Vê, coisas vocês viram, né? vê, Beleza. Então, vê. é bom que quando eu... Então, foi bom, sim, eu esperar, porque aí vocês já vão ver comigo ele reformulado, tá? Então, a gente vai trabalhar aí, gente, essa parte de apuração, né, de lucro real, presumido e simples nacional. Tá? Vamos ver inicialmente as regras de cada regime, vamos ver como é que a gente apura cada regime, tá? Para depois trabalhar o planejamento tributário com os três regimes, ok? Então, possivelmente, né, algumas unidades de aprendizagem vai ficar um pouquinho para o final, porque eu prefiro que vocês saiam daqui garantidos, né, em regimes de tributação do que ver de forma bem superficial. É melhor aprender uma coisa bem de forma mais aprofundada do que ver tudo de forma superficial, tá? Apesar de que tranquilamente a gente vai conseguir cumprir essa ementa, mas agora o nosso foco vai ser regimes de tributação, tá? Eu vou começar a explicação. Como é algo legislativo, então vai ter alguns textos, né? Eu vou fazer leitura de slide, eu vou estar sempre explicando para vocês da melhor forma possível, mas aí se vocês não entenderem, né, por favor, me interrompam, ativem o microfone e soltem a pergunta, tá? Uma vez ou outra eu vou estar observando aqui o chat, mas eu vou estar mais concentrado tanto aqui no meu livro quanto no slide, tá? Então, qualquer dúvida, por favor, me interrompam, porque como são regras e a gente tem que estar atentos a detalhes, né? Então vocês vão estar aprendendo duas coisas aqui. Vocês vão estar aprendendo como fazer a apuração desse imposto, mas também vai querer ver algumas coisas para planejamento tributário, né? De como reduzir essa carga tributária. Tá ok, gente? Então, por favor, não deixem para depois as dúvidas. Tem dúvida, já vai falando, certo? Então vamos lá. Entre os regimes de tributação que nós vamos ver, né? Nós temos o lucro real presumido e simples nacional, tá? O simples nacional, a gente sabe que é um regime diferenciado, onde eu tenho uma unificação dos tributos e eu consigo fazer a apuração, né? Mas apesar do nome simples nacional, ele não é tão simples assim, ok? E a gente tem que ver aí algumas minúcias. Pena que na sala de aula a gente vai ver o regime como um todo, né? Não temos como verificar de forma tão detalhada, né, para poder você entender um pouquinho de Simples Nacional ou ter uma expertise melhor, por exemplo, em planejamento tributário, na parte do lucro presumido, lucro real. A gente precisa de algum aprofundamento, né, em estudos ou em alguns cursos, tá? E aí, hoje nós vamos trabalhar inicialmente o mais temido, né? O lucro real. Então, a gente começa do maior para poder ir depois simplificando as coisas, tá? Então, para poder entender o lucro real, eu preciso primeiro entender o conceito de lucros contábeis e lucro tributário, tá? E aí eu queria perguntar para vocês, né? Na concepção de vocês, senhores contadores, quando eu pergunto o que é lucro, né? O que é que vocês podem me dizer o que é o lucro? Como é que vocês podem definir o que seria lucro? Eu queria que umas 3 pessoas aí comentassem. Vamos lá, as pessoas estão aí tímidas, já não estão falando. Deixa eu sortear algumas pessoas aqui para a gente ir conversando. Keila Gomes, está com... Tem como ativar o microfone, Flor? Keila? Oi, professor. Boa noite. Desculpa. Keila, Boa noite. Keila, você como estudante de Ciências Contábeis do 7º período, há pouco aí, né? Faltando pouco para conquistar o diploma, né? Eu queria que você definisse aí, com suas palavras, se algum cliente perguntasse para você, Keila, o que é lucro? Como é que você iria definir para ele? É o retorno obtido, o resultado da receita. Certo? O resultado da receita com o quê? O que seria?
resultados financeiros, retornos de investimento. No caso, na tua concepção, lucro seria algum retorno de algum investimento que eu fiz. Isso. Beleza. Vamos ver se alguém aí consegue ampliar esse conceito. Maria Eduarda. Maria Eduarda consegue ativar o microfone? Oi, professor. Boa noite, Maria, tudo bem? Tudo. Maria, você, como contadora, o que é que você explicaria para um cliente o que seria lucro? É tudo aquilo que restou da receita, né? Eu vou tirar as minhas despesas, vou tirar tudo aquilo que eu utilizei de resquício da receita e o final, o que vai ser distribuído, vamos dizer assim. Certo, então vocês aí concordam também que o lucro seria tipo a minha receita menos o meu custo e despesa. Então, o que sobra, se for positivo, né, também tem isso que pode dar prejuízo. Então, se esse resultado ele for positivo, seria lucro. Isso. Beleza, a galera está colocando aí um bocado de coisa no chat, deixa eu acompanhar aqui. Brenda colocou que para ela, né, lucro é o que se ganha de algo que se vende, de investimentos ou serviços, né? Já o Lucas fala, seria o resultado contábil após a apuração de determinado período entre o que a empresa, né, obteve de receita menos despesas, ok? Aí Brenda, pois não? O lucro, de uma forma geral, é o rendimento, é o que sobra de um investimento. Depois que a gente deduz desse investimento todas as despesas fixas e variáveis, todos os gastos, né? E quando a gente deduz tudo isso, os gastos operacionais, não operacionais, e no final disso tudo é que se tem esse rendimento que a gente chama de lucro. Ok. Eu acredito que o lucro não é receita. Sim, não. Ele é o resultado dela, né? É o resultado se for positivo, tá? E aí o Lucas continua, né, que é o resultado contábil. Aí Brenda fala aí que é tirando as despesas e os lucros. Lucas completa, né? Seria o resultado da sua receita retirando todas as suas despesas, CMV, pagamentos de tributos, né? Dando positivo, ok, beleza. Então, vocês aí estão me respondendo o que é lucro com base em tudo aquilo que vocês já estudaram no decorrer desse semestre, né? Então, lucro, né? Ele é o resultado positivo dos meus ganhos, né? De receitas menos os meus custos e despesas. Beleza. Isso é o que a teoria fala e isso é o que contabilmente a gente tem, né, na nossa apuração, tá? Mas aí a gente precisa entender, né, os conceitos de lucros, tanto na visão contábil quanto na visão tributária, na visão fiscal. E, além disso, eu tenho que entender o conceito de lucro na visão empresarial, não na visão empresarial na tomada de decisão, porque isso a gente usa o conceito contábil, tá? Mas vamos falar da nossa malandragem, né? Nós estamos falando aqui de planejamento tributário, e aí vocês vão ficar um pouco impactados, como eu disse, quando eu falar alguma coisa aqui, mas isso é o que eu estou vendo, gente, com base no nosso dia a dia, né? Eu não estou falando aqui do conceito na teoria, ou se é certo ou se é errado. Mas, na verdade, lucro, no final de contas, é tudo aquilo que a gente quer que seja, tá? Vocês podem não concordar inicialmente, mas vocês vão começar a entender isso que eu estou querendo falar. Lucro é tudo aquilo que eu quero que seja. Por quê? Existe uma diferenciação entre o conceito de lucro contábil, que é esse que vocês falaram aí de forma bem correta, o conceito de lucro tributário, né, que é o quê? A base de cálculo contábil com os ajustes fiscais, ou seja, com os ajustes que a legislação fiscal permite ou não se fazer, tá? E aí, dentro desse conceito de lucro fiscal, eu também tenho presunções, tenho estimativas, ou seja, eu tenho algumas bases que eu estimo que aquilo vai ser o meu lucro, mas, na verdade, na realidade, pode não ser, né? Pode ser que uma empresa, por exemplo, que tenha operado com prejuízo contábil, está apurando imposto de renda e calculando até adicional de imposto de renda sobre o lucro por ter optado pelo lucro presumido,
tá? Então, quando eu falo de lucro, eu tenho que entender que eu tenho uma apuração contábil e eu tenho uma apuração fiscal, tá? Durante a graduação, vocês estudaram essa apuração contábil, que ela vai trazer o resultado econômico da empresa, né? Mas talvez não seja a realidade no dia a dia da empresa. Por exemplo, se a empresa trabalha com vendas a prazo, né? A gente não pode confundir aí regime de caixa com regime da competência. Eu vou dizer que em determinado mês a empresa fechou o mês com um lucro lá de 100 mil reais. Mas se aquele valor que ela vende é tudo parcelado, então talvez ela tenha, com o fluxo de caixa dela, dando um resultado negativo em vez de positivo. Mas aí é a diferença, né, do regime que ela está trazendo. Tanto na parte Pedro, fiscal licença, quanto na Pedro, parte desculpa contábil. interromper tua aula, mas Ué, até porque eu não estou te ouvindo. Eu sei que teu microfone está ligado, mas eu não estou conseguindo te ouvir. Eu acho que é o problema no meu computador. Tá? certo. Mas vocês conseguem me ouvir? Estamos ouvindo, normal. Não sei se o pessoal tá... Quem está ouvindo aí, digita 1. Valeu. Sim. Eu estou aqui rapidamente, só interrompendo a majestosa aula do professor Pedro, que foi professor homenageado da colação de grau que aconteceu no último sábado, só para dar um aviso sobre as aulas presenciais, tá? Como se dará essa volta e explicar a vocês o que o governo do estado determinou e como isso nos afeta. Então, até porque estamos recebendo uma demanda alta de vocês ansiosos para saber como se dará essa volta, tá? Se é famoso, tem que continuar, rapaz. Não pode interromper, não. Ou não pode deixar de ter. Gente, bora falar um pouquinho sobre deixa eu explicar a vocês o protocolo do governo e como isso nos afeta, ok? Vejam só. O protocolo do governo disse que a partir dessa semana as faculdades poderiam voltar respeitando um percentual, tá? 25%, 50% na segunda, na terceira semana 75%, na quarta semana 100%. Isso ainda à mercê de revisões que o governo pode fazer, tá? Quando ele disse revisões, era geralmente para menos. Se caso o Covid, Deus o livre, ficar infelizmente pior, ele pode rever esse percentual para menos. Dito isso, também ele disse o seguinte: vocês, instituições, também deverão respeitar um limite entre um aluno e outro. Cada aluno deverá ter um raio de 1,5 metro de distância de outro aluno, tá? Isso quer dizer que, por exemplo, como a gente pega em termos objetivos a banca de vocês, a cadeira. Então, 1,5 metro de distância de uma cadeira para outra em qualquer direção da sala. Isso significa que a nossa sala maior, que caberia entre 85 e 90 cadeiras, hoje não é permitido colocar mais do que 24, tá? Bancas. Então, percebam que foi reduzido drasticamente a capacidade da faculdade. Então, esse 100% que o governo diz que de volta, é o 100% respeitando essa quantidade. Então, para facilitar o cálculo, digamos que seja uma turma, que na sala de vocês fossem 20 cadeiras agora, no novo normal, 20 cadeiras. Essa semana, poderíamos colocar 5 pessoas para assistir aula, na semana seguinte, 10 pessoas, na terceira semana, 15, para só na quarta semana operarmos com a capacidade da sala de 20 bancas, tá? Entendemos também que existe uma quantidade razoável de pessoas que já solicitaram o acompanhamento virtual ao longo de todo o período. E para a turma de vocês isso é importante porque se a turma toda de vocês quisesse o presencial, nós teríamos que dividir a turma de vocês em 3, 4 grupos.
como a maioria não, mas boa parte já solicitou o online, podemos pensar em 2 grupos para a turma de vocês, tá? Mas aí, então, acho que você já ficou claro quais são as implicações disso. Não podemos voltar hoje, porque se voltássemos hoje, a faculdade, enquanto instituição, deveria dizer quais seriam as 5 pessoas, por exemplo, da turma de vocês, que deveriam assistir a aula do professor Pedro online, quando sabemos que, pela quantidade de pessoas que solicitaram presencial, deveríamos arbitrar, ou seja, estaríamos sendo injustos dizendo quem seriam essas 5 que assistiriam hoje, enquanto existiriam outras pessoas querendo assistir e que, por motivo de lei, barraríamos a entrada, tá? Então, é por isso que vamos deixar para voltar só quando quando pudermos, deixar os 100% desse novo normal. Mas reparem só no calendário acadêmico de vocês. O início de outubro, quando se dará esse 100% desse novo normal, será a semana de prova. A semana de prova é online, tá? De modo que, objetivamente, só vamos voltar presencial no dia 14 de outubro, tá? Então, dia 14 de outubro será o dia da volta presencial. Como se dará essa volta? O protocolo do governo também colocou que tem que respeitar, se a faculdade ou tiver que dividir em grupos as suas turmas, tem que respeitar um prazo de incubação de 15 dias. Isso quer dizer que o primeiro grupo deve assistir uma semana de aula e passar 15 e voltar depois de 15 dias. Por quê? Se alguém daquele grupo tiver com sintomas do coronavírus, aquela pessoa deve ser afastada, e se confirmado o coronavírus, todo aquele grupo que assistiu a aula com aquela pessoa não fica em casa, tá? Tem aula virtual. Então, esse também é o protocolo do governo. Então, perceba que ele colocou, a volta às aulas, mas colocou uma série de limitações aí para essa volta, tá? Então, objetivamente é isso. Voltamos às aulas dia 14 de outubro, respeitando esse prazo que o governo deu de 15 dias. Então, por exemplo, iremos dividir, pela quantidade de gente de vocês que já solicitaram o virtual, pensamos em fazer em 2 grupos, acreditamos que dá para fazer em 2 grupos. Então, seria assim, a primeira semana viria metade dos que solicitaram presencial, assistiriam a aula. Na segunda semana, a outra metade. Na terceira semana, seria uma aula virtual com todos, tá? De modo que, quando fosse o primeiro grupo ter aula presencial de novo, já teria passado os 15 dias que o governo disse de prazo para ver essa questão, tá? De incubação do vírus. Então, é isso, tá, gente? Também, quem quiser a aula virtual continuará ocorrendo, não terá prejuízo nenhum. Então, você ainda não solicitou, mas deseja, pode solicitar. Isso, seria uma semana inteira, tá? Seria uma semana inteira de aula. Então, quem não solicitou, pode solicitar ainda, até o final da primeira prova, pode solicitar. E é um dos motivos que ainda não podemos dizer quem ficará no primeiro grupo e quem ficará no segundo grupo, porque esse requerimento ainda está aberto e só uma vez finalizado esse requerimento que teremos a dimensão exata de quem desejou presencial para fazermos essa divisão dos grupos, ok? Gente, vou estar deixando aqui o meu e-mail, que também é Hangout. Hangout é como se fosse a grosso modo, um WhatsApp da Google, tá? E no lugar de número de telefone funciona o e-mail. Então, quem quiser, pode me mandar e-mail sobre qualquer dúvida que tiver, ou pode falar comigo por lá. E, caso deseje, na sexta-feira estarei atendendo presencialmente na Santa Helena. Ou se quiser, pode ligar para a Santa Helena na sexta, eu estou disponível, posso atender, tá?
No mais é isso. Alguma dúvida? A de Lucas, 3 Wesley, ele segundos para alguém se manifestar em alguma dúvida. Senão, professor Pedro em pode relação às voltar provas. à aula. Ninguém tem dúvida. Pedro, muito obrigado. Foi nada. Valeu mais uma vez. Tá, Gente, o áudio dele tá excelente funcionando aula. não, Fiquem tá? com Deus e boa semana, tá? Ok. Isso, 24 horas, tá? As provas terão duração de 24 horas. Beleza? Não, tranquilo. Ok. Então, tchau, boa noite a todos. Tchau, boa noite. Pronto, Foi de gente, então propósito para ele não voltamos. escutar nenhuma pergunta. Como é? Foi de propósito para ele não escutar nenhuma pergunta. Para não escutar, né? É verdade. O Alfone. Mas aí, essa questão das provas, eu acho que não sei se vocês recebem o calendário, né? Já tinha lá, e o prazo é realmente de 24 horas, viu? Tranquilo. Mas vamos lá, eu acho que o compartilhamento fechou aqui, não foi? Vocês estão visualizando o slide? Não. Deixa eu recompartilhar rapidinho. Pronto, eu acho que agora vai. Vejam aí, por favor. Beleza. Pronto. Então, como eu estava falando, né, a gente tem a diferenciação entre os conceitos, né, de lucro contábil e do lucro tributário, tá? E aí a gente tem que ter o entendimento de que não necessariamente eu vou utilizar apenas o conceito contábil, tá? Eu também tenho alguns conceitos tributários, tá? Inicialmente, nós temos aí 3 tipos de lucro, né? Que nesse é o lucro contábil, que tem os níveis digamos assim, de resultado, de uma demonstração de resultado, né? De uma DR, onde eu tenho lá lucro bruto, né? Que é apurado onde a gente deduz, né? Da receita líquida, né? A questão dos custos dos produtos vendidos ou dos serviços prestados. Então, seria as receitas, né, líquidas, ou seja, a receita bruta menos impostos sobre vendas, diminuindo o CMV, que aí é onde a gente vê a capacidade da empresa de gerar o próprio lucro, né, abatendo o custo da própria mercadoria, né? Já o lucro operacional, a gente vai ver a questão da atividade de gestão, né, que ela vai resultar das operações próprias da empresa, né, compatível com o seu objetivo social, né? Ou seja, o meu lucro bruto deduzindo lá as minhas despesas operacionais. Aí eu vou ter o resultado operacional bruto, né? E o lucro líquido, né, que é o resultado das operações que não são próprias da atividade normal da empresa, né, mas que podem ocorrer de forma esporádica, e também ela reduz, né, o resultado. Então, seria o que a gente chama contabilmente de lucro líquido. Beleza. E aí, tributariamente, nós temos esses novos conceitos, né, que é o lucro inflacionário, tá? Que o conceito ele é exclusivo tributário, gente. Vocês não vão ver esse conceito em nenhum livro de contabilidade, a não ser que seja fiscal, tá? E ele refere-se ao saldo credor de correção monetária no balanço, tá? Hoje nós não trabalhamos tanto com isso, mas antigamente, quando a nossa inflação ela tinha uma oscilação muito grande, né? Quando eu fazia a divulgação de um balanço patrimonial, por exemplo, ele estava com um resultado, né? Porém, com a inflação do período, talvez os valores que estavam lá naquela demonstração, naquele balanço, sofria lá alguma modificação. É como se eu fizesse assim, ó, eu estou fazendo a apresentação do meu balanço em dólar, e esse dólar foi cotado no dia 30 de agosto. Hoje é 8 de setembro, então, possivelmente, o valor do meu patrimônio é diferente, né? Eu tenho que fazer o ajuste do câmbio. Então, basicamente, quando eu faço o lucro inflacionário, seria esse ajuste da nossa inflação, tá? O lucro de exploração, né, ele foi instituído para servir de parâmetros para cálculo de isenções, né, de algumas reduções ou até mesmo de deduções de imposto, né? Ou seja, o lucro de exploração ele vai ser o lucro líquido da empresa antes da provisão de imposto de renda, né? Ou seja, aquele que a gente chama lá na DR de LAI, né, lucro antes do imposto de renda,
tá? E aí ele vai ser o lucro antes de imposto de renda retirando, ou seja, excluindo desse lucro a receita financeira, né? Ou a despesa financeira, se houver, rendimentos e prejuízos, né, de participação societárias também, e os resultados não operacionais, ou seja, eu pego o valor do LAI, retiro receita e despesa financeira, retiro os prejuízos de participação societária, se houver, e algum resultado não operacional. Então, isso seria o lucro de exploração. Ele serve apenas para a Receita Federal, por exemplo, tomar parâmetros se vai conceder algum tipo de isenção, redução ou dedução de imposto para uma empresa, tá? Mas o que seria de fato o lucro real, né? E quando eu chamo lucro presumido, quando eu falo do lucro arbitrário, o que seria essa diferenciação, né? Eu não estou falando apenas dos regimes de tributação, mas estou falando dessa diferença de conceito, né? Quando eu falo, gente, de lucro real, eu estou falando de lucro, o lucro verdadeiro da empresa, ou seja, o que de fato ocorreu na empresa. Então, por isso que o lucro real, ele é baseado e ele inicia-se a ser calculado pelo lucro contábil, né? Então, a gente vai apurar as receitas, vai deduzir os custos, vai deduzir as despesas e vai encontrar o lucro líquido contábil, tá? Aquele lucro líquido, depois de ajustados, né? Tanto adicionando ou excluindo algumas bases de cálculo, nós vamos chamar isso de lucro real. Ou seja, é o lucro que realmente ocorreu na empresa, tá? Já o lucro presumido, a gente vai ter uma estimativa com base na atividade que a empresa tem. Por exemplo, hoje, o fator de presunção de uma empresa de comércio é de 8%, ou seja, estima-se que empresas comerciais, o lucro dela é em média 8%, né? Alguns tipos de serviço, ele tem a presunção de 16% ou de 32%, então presume-se que a empresa de serviço ela tem uma lucratividade maior do que uma empresa comercial, do que uma empresa industrial. Então, a diferença básica... Pois não? Desculpe interromper, mas essa margem percentual é calculada em cima do lucro líquido ou do faturamento operacional Você total vai da falar empresa? do lucro real ou do lucro presumido? Do lucro real. Não, o lucro real, ele vai ser... Do lucro presumido. O lucro presumido é sobre faturamento. Então, do valor que a empresa faturou, eu vou estimar que daquele faturamento teve algum lucro. Ah, entendi. Obrigada. Certo? E o lucro arbitrado, gente, seria, nesse caso, o mesmo cálculo do lucro presumido, ou seja, com base em algum fator, que pode ser receita, capital social, imobilizado, ou seja, é quando a empresa ela não tem a contabilidade formal e nem cumpre, né, com as suas obrigações fiscais, mas precisa de alguma base de cálculo para poder apurar o seu imposto de renda. Então, vai ser arbitrado o valor da receita para poder estimar, né, de forma aí bem crítica, o lucro, entre aspas, fiscais, que aquela empresa teve, né? Então, observe que esse lucro real, lucro presumido ou lucro arbitrário, eles são conceitos tributários, né? Se a gente pegar o lucro que a contabilidade demonstrou, vai ser diferente dessas três bases de cálculo, ou seja, eu estou utilizando o conceito contábil, mas estou ajustando para a realidade das normas fiscais, tá? Então, é bem importante vocês terem em mente, né, que existe essa diferença entre o lucro contábil e o lucro fiscal, ok? Mas aí, falando de lucro real, né, o que seria de fato o lucro real, né? A palavra real ela é usada pelo Código Tributário Nacional em oposição, ou seja, ao contrário dos termos presumido ou arbitrário, né? Ou com o objetivo de exprimir ou expressar, né, o que de fato existiu, né? O que de fato é verdadeiro, ou seja, o que não é presumido ou que não é arbitrário. Então, se eu falo que a empresa teve um lucro real, ela não está estimando o lucro. Eu estou dizendo que o lucro real dela é o lucro contábil com os ajustes que a legislação obriga que tenha, certo? E, contabilmente, né, pode-se concluir que o lucro real é aquele que realmente é apurado pela contabilidade, né, com base na completa estruturação contábil e fiscal. Então, é por isso que as empresas que escolhem, né, esse
esse tipo de regime de tributação, né, ela tem um rigor muito maior do que empresas de Simples Nacional, do que empresas de lucro presumido. Por quê? Eu tenho que apurar o meu tributo com base na minha contabilidade. Então, a minha contabilidade tem que estar fechada certinha, o meu balancete ele tem que estar totalmente redondo, né, sem erros de estruturação, porque se houver erro de estruturação, isso vai refletir no valor do tributo que eu vou recolher. Tá? Então, para esses casos, né, exige uma rigorosa observância, né, dos princípios da contabilidade, né, a questão de constituição de provisões necessárias. Hoje, a gente sabe que seria o ideal que toda empresa fizesse essa provisão, né, mas, por exemplo, é muito difícil empresas, por exemplo, do Simples Nacional provisionar todos os meses, né, o proporcional de 1/12 de férias de funcionários, né, o proporcional de 1/12 de 13º, né, e isso é necessário para o lucro real. A completa estruturação contábil e fiscal, então eu preciso fazer meu livro diário, meu livro razão, fazer a emissão de balancete, fazer a apuração, o encerramento também das minhas contas, né. A estruturação de um conjunto de livros fiscais e contábeis, né, como, por exemplo, o registro de inventário, o LALU, ou seja, eu tenho algumas obrigações acessórias a mais do que os outros regimes de tributação, né? E, além disso, a preparação das demonstrações contábeis. Enquanto no lucro lucro presumido no Simples Nacional, a divulgação das demonstrações contábeis, né, fiscalmente, ela não é obrigatória, ela é obrigada apenas pelo Código Civil. Para a apuração do lucro real, ela é necessária, né, porque é com base na legislação contábil que eu apuro esses tributos, tá? Então, quando eu vou fazer a simulação de se é mais vantajoso optar pelo lucro real ou lucro presumido, por exemplo, eu não tenho que me ater apenas à redução do percentual de carga tributária. Por quê? Se o meu lucro real está dizendo que é pagando tributo com base naquilo que a empresa realmente faturou e teve lucro, então ele seria, entre aspas, o mais justo, né, do que o lucro presumido, por exemplo, que a empresa talvez tenha um prejuízo enorme contabilmente, mas aí precisou, né, estimar esse lucro e vai acabar pagando imposto de renda, né? Então, a gente sabe que para uma saúde financeira da empresa, o lucro real seria o ideal, mas também sabemos que, mesmo sendo o ideal, né, existem alguns outros fatores que podem onerar a empresa, né? Então, quando eu passo para o regime de lucro real, talvez eu precise contratar novos funcionários, eu tenho que me adequar a algumas regras fiscais, ou seja, eu preciso, sei lá, trocar de sistema, mudar alguns processos, e isso também exige custo, né? Até os honorários contábeis são diferenciados, né? Um valor que eu pago para um lucro presumido talvez seja 3 vezes mais caro um honorário para um lucro real, né? Então, para a empresa, ela tem que avaliar não só o percentual de ganho, né, de economia tributária, mas também, tipo, beleza, eu vou reduzir em 10%, mas, em contrapartida, o que é que eu vou onerar de outros custos que não está relacionado com o aspecto fiscal tributário, né? Então, é importante, quando eu falo de planejamento tributário, não está apenas focado no percentual de redução, mas o que é que aquela mudança, né, pode trazer para a nossa empresa, tá? Então, no conceito, né, é o lucro líquido do período apurado na estruturação comercial. Quando eu falo de estruturação comercial, é o lucro contábil, tá? Ajustado pelas adições e exclusões ou compensações autorizadas pela legislação do imposto de renda. Então, o que seria isso? Olha só, eu tenho lá um lucro contábil que foi R$100, mas aí, nessa apuração desse lucro, teve alguma receita que, para fins de apuração tributária, ela é isenta. Então, nesse caso, eu faço a exclusão, né? Se no meu lucro contábil ele aumenta o meu lucro, para o imposto de renda eu tenho que fazer o inverso, então eu excluo, né? Se tinha alguma despesa, por exemplo, multa de trânsito, que a contabilidade considerou, multa de trânsito, como a legislação de imposto de renda, ela não permite ser deduzida. Então, nesse caso, eu vou fazer a operação inversa, eu vou adicionar. Isso a gente vai ver na prática, tá? Mas na frente a gente vai fazer alguns exercícios, vocês vão ver como é que a gente faz essas adições e exclusões da minha base de cálculo. Por enquanto, o que eu quero que vocês entendam é que o lucro real ele é apurado com base na contabilidade formal,
com esses ajustes de adição, exclusão ou compensação que são permitidas pela legislação de imposto de renda, tá? E aí, o lucro real, gente, ele tem os períodos de apuração. Para empresas que optam, né, ou são tributadas pelo lucro real, elas podem optar em ser tributadas em 2 períodos, ou trimestralmente ou anualmente, tá? Então, eu posso fazer a apuração trimestral ou eu posso fazer a apuração anual. Lembrando que, se eu fizer a apuração trimestral, eu tenho que efetuar o levantamento da minha contabilidade por trimestre. Então, eu tenho que fechar um balanço trimestral, eu tenho que fazer inventário trimestral, ou seja, eu tenho que encerrar 4 vezes durante o exercício social a minha contabilidade, tá? Diferentemente, se eu escolher fazer anual, tá? E aí, se eu faço anual, não quer dizer que eu só vou pagar o imposto de renda uma vez no ano, né? Se quem escolhe o regime anual, ele está sujeito, né, aos recolhimentos mensais, que é o que a gente vai ver também mais na frente, ok? Quais seriam as vantagens, né, do lucro real, gente? Primeiro, o cálculo do imposto com base no lucro efetivo da empresa, né? Tem a possibilidade de compensação de prejuízo. Então, empresas que têm prejuízos, né, escriturados em sua contabilidade, ela pode compensar partes desse prejuízo naquele exercício, ou seja, diminuir o valor do imposto de renda a pagar, né? Ela pode optar por isenções, né, de incentivos fiscais. Então, se eu estou falando de lucro real, estou falando de nível federal, tá, gente? Então, seria incentivos fiscais federais, como a SUDENE, como o PAT, né? Algumas alternativas de reduzir essa carga tributária, tá? E aí eu vou distribuir aos sócios o lucro efetivo, né? Se eu vou apurar o meu imposto com base no lucro, eu vou distribuir esse lucro isento, né? Como a gente conversou antes da aula, aquela possibilidade de ou fazer retirada por prolabore ou por antecipação de lucros, né? Se eu faço essa modalidade, a distribuição de lucro efetivo no lucro real não vai prejudicar a empresa. Porque imagine que eu sou tributado pelo lucro presumido, vou fazer a distribuição do meu imposto de renda, né? Perdão, do meu lucro, mas aí eu estou fazendo uma distribuição pelo lucro que foi estimado e não pelo lucro que foi efetivo na empresa. Então, isso é uma vantagem do lucro real. Quais são as desvantagens? E algumas delas eu nem posso considerar como desvantagem. Primeiro, obrigatoriedade de escrituração comercial e fiscal. Isso, na minha visão, não seria desvantagem, né? Demanda de uma estrutura administrativa mais complexa, né? Pois muitos são os documentos e livros exigidos pela fiscalização. Isso, sim, é uma desvantagem, né? Porque, como eu estou participando do lucro real, o meu rigor ele tem que ser maior, tá? Outra desvantagem também seria o maior nível de controle de todo o movimento financeiro, né? Então, tanto o movimento financeiro, administrativo, né? De produção, de estoques, ou seja, eu tenho que ter um controle melhor, né? Eu não posso estruturar qualquer tipo de documento, eu tenho que ter, de fato, na minha empresa, a execução dos princípios contábeis para poder executar da melhor forma possível a apuração desse lucro, tá? E aí, quais são as empresas, né, as pessoas jurídicas que estão obrigadas a apurar o lucro real? Primeiro, empresas que têm um faturamento superior a 78 milhões, né, no período inferior a 12 meses, elas são obrigadas a optar pelo lucro real, né? Então, nesse caso, elas não podem ser tributadas nem pelo Simples Nacional, nem pelo lucro presumido, tá? Cujas atividades, aí tem um bocado de coisa, né? Sejam bancos comerciais, bancos de investimentos, banco de desenvolvimento. Em resumo, que seja algum tipo de atividade financeira, ela não pode optar pelo lucro presumido, ela tem que ser tributada pelo lucro real, tá? Continuando, né? Que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior. Então, empresas que fazem comercialização e recebem lucros, né, ganhos de capital ou algum rendimento do exterior, ela tem que ser tributada pelo lucro real, tá? Que são autorizadas pela legislação tributária de usufruir algum benefício fiscal. Então, empresas de lucro presumido, empresas do Simples Nacional, elas não podem ser beneficiadas, né, com algum benefício fiscal. Então, só empresas de lucro real, tá? Empresas que no decorrer do ano calendário, né,
tenho efetuado o pagamento mensal, né, pelo regime de estimativa. Por quê? Pela legislação de imposto de renda, gente, a manifestação da opção entre lucro real presumido é pelo pagamento do primeiro tributo, e esse pagamento é por meio do DAF, né? Então, se eu faço um DAF e coloco como código de recolhimento do meu DAF lá o código de receita para imposto de renda com base no lucro real, então eu estou dizendo, né, entre aspas, para a Receita Federal que eu optei pelo lucro real, né? Então, se eu calculei pelo regime de estimativa, quem faz regime de estimativa é lucro real. Então, eu vou ter que estar, até o final do meu exercício social, tributado pelo lucro real, tá? Empresas que exploram atividades, né, cumulativa ou contínua, de serviços creditícios também, né? Em resumo, empresas de factory, né, elas também são obrigadas a apurar pelo lucro real. E aí, como é que funciona essa apuração, né? Vamos falar primeiro dessa apuração trimestral, né? Como já digo, né? Eu tenho que fechar a minha apuração contábil no final de cada trimestre. Então, em março, junho, setembro e outubro, eu tenho que fazer esse fechamento, né? E como eu falei anteriormente, né, os resultados trimestrais eles devem ser apurados mediante levantamento de demonstrações contábeis. Então, eu tenho que encerrar um balanço patrimonial em março, eu tenho que encerrar outro balanço patrimonial em junho, em setembro e, por fim, em dezembro. Tá? Ele vai ser aplicado de acordo com qual alíquota? Olha só, eu tenho o meu lucro contábil, tenho os meus ajustes, né, as minhas exclusões, vou ter lá a minha base de cálculo. Sobre essa base de cálculo, eu vou calcular 15%, né, que seria o imposto de renda, tá? Porém, se esse lucro no meu trimestre for superior a R$60 mil, eu tenho que adicionar 10%. Ou seja, vamos imaginar que o meu imposto de, o meu lucro em determinado período ele foi de R$100 mil. Então, eu iria primeiro calcular o IR em cima de 15%, ou seja, R$100 mil vezes 15%, que daria R$15 mil. Então, eu iria pagar R$15 mil, que é a minha alíquota normal, porém, como o meu lucro nesse trimestre ultrapassou 60 mil, né? Então, o quanto foi que ultrapassou? 40 mil, né? Eu tinha R$100 mil de lucro, menos os 60, que seria o limite, ultrapassou 40 mil. Então, eu apuro 10% sobre essa parcela excedente. Então, daria o quê? R$4 mil. Nesse caso, o meu imposto de renda a recolher seria no total de R$19 mil. R$15 mil referente à alíquota normal de 15% e 10% sobre a parcela que excedeu os 60 mil no trimestre. Alguém entendeu esse cálculo aí? Eu falei muito rápido, gente. Claro que a gente vai praticar, mas aí, de forma resumida, vocês deram para entender? Beleza. Então, vamos seguindo. Olha só. Em casos de início de atividade, né, digamos, a minha empresa ela não começou em janeiro. Ela começou em fevereiro, por exemplo. Mas eu tenho que apurar o trimestre em março. Então, eu não vou calcular a parcela adicional com base em 60 mil, né? Eu vou dividir a proporção por mês. Então, se um trimestre é 60 mil, o mensal seria 20 mil. Então, para cada mês, eu iria adicionar 20 mil. No exemplo, digamos que a minha empresa, ela abriu em fevereiro, tá? E o meu lucro foi de 100 mil. Como é que eu vou calcular? 100 mil vezes 15%, que é a minha alíquota normal. Então, eu vou ter aí 15 mil de imposto de renda, tá? E aí, eu vou calcular 10% sobre o que exceder o meu limite trimestral. Nesse caso, se minha empresa abriu em fevereiro, o meu limite do trimestre não vai ser 60 mil. Vai ser 40, né? Que é referente ao mês de fevereiro e o mês de março. Então, nesse caso, eu vou pagar 10% em cima dos 60 mil, que é o que ultrapassou os 40 mil do meu limite. Ok?
Já o caso da contribuição social, quando eu falo de lucro real, eu tenho que pagar o imposto de renda, né, que é o IRPJ, e a contribuição social, que é a CSLL. Nesse caso, sobre o lucro, eu calculo 9%. Então, isso seria a minha apuração trimestral, tá? Voltando, a minha alíquota de apuração trimestral para imposto de renda é de 15%, porém, se ultrapassar o limite do trimestre, eu tenho que adicionar 10% sobre a diferença que ultrapassar. Já a CSLL, eu apuro apenas 9% do meu lucro e não tem essa questão de adicional, tá? Além disso, gente, eu posso deduzir do valor do meu imposto de renda algumas situações. Se eu tiver incentivo fiscal, se eu tiver imposto de renda retido na fonte durante aquele período, eu também posso abater, tá? Ou se eu paguei durante o período algum imposto de renda maior ou indevido, eu também posso abater sem a necessidade de fazer uma perde e compra, tá? Eles podem ser pagos em uma cota única, tá? E também podem ser parcelados em até 3 cotas, tá? O que a gente tem que observar é que cada cota, ela não pode, ela não vai ser paga do valor devido do imposto, né? Digamos, eu apurei 15 mil reais de imposto de renda, e eu vou dividir aí em 3 cotas, seria 5 mil reais. O primeiro mês eu vou pagar 5 mil, mas nos meses subsequentes eu vou ter uns juros, que é a famosa taxa Selic, né? Que ela pode ser acrescentada também nesse valor. Então, é como se fosse onerando esse parcelamento, tá? Você não vai pagar o valor exato dividido em 3 cotas, tá? Mas antes de falar sobre a tributação pelo lucro real anual, deixa eu parar aqui um compartilhamento, e eu vou passar uma atividade aqui para vocês fazerem agora, tá? Deixa eu interromper aqui. Não, deixa eu ver aqui se alguém falou uma coisa. O Lucas falou que teve exemplo de adicional. José Rodrigo pergunta qual o código de DAF, né, que paga. Olha, José Rodrigo, se for para a contribuição social, o código de DAF, se eu não me engano, é 289. E se for para o imposto de renda, não, perdão, 289 é imposto de renda e 2372 é contribuição social, tá? Esses são os códigos do DAF. Deixa eu compartilhar aqui Gente, eu estou compartilhando com vocês a minha tela do Word aqui, e eu vou fazer, vou digitar aqui uma atividade para vocês, certo? Para vocês apurarem e simularem aí os valores de imposto de renda e contribuição social, tá?
Pronto, gente, eu tenho aí essas 3 situações, tá? Deixa eu deixar em negrito aqui para ficar destacado cada situação. E olha só, vocês vão apurar esses tributos como se fosse o primeiro trimestre de 2020, tá? Vocês estão apurando aí o primeiro trimestre de 2020, e aí eu tenho a primeira situação de uma empresa que ela teve a sua abertura em 2019, o lucro do primeiro trimestre foi de R$ 78 mil, e o imposto de renda retido na fonte foi de R$ 3.500. Já na situação 2, a empresa foi aberta em março, tá? O lucro dela foi de R$ 178 mil, e o imposto de renda retido na fonte foi de R$ 8.500. Na situação 3, a empresa foi aberta em fevereiro de 2020, o lucro foi 208 mil, e no trimestre anterior ela pagou um valor maior de 17.300, tá? Então, vocês aí vão fazer o cálculo tanto do imposto de renda, tá? Quanto da contribuição social dessas 3 situações. Tranquilo, gente? Então vamos lá, são 20 horas e 21 minutos. Eu vou deixar a atividade aí para vocês e daqui a 15 minutinhos eu volto para a gente resolver cada uma delas, tá? Mas por favor, façam.
Professor? Professor?
Bem, pessoal, podemos? Vamos resolver juntos? Vamos, professor, vamos. Vamos lá, eu vou responder com vocês e aí vocês verificam aí onde foi que vocês erraram, se é que erraram ou se acertaram, tá? Estou interrompendo o compartilhamento e vou compartilhar com vocês a planilha do Excel para poder ficar melhor para a gente fazer o cálculo, tá? E aí, nós temos a primeira situação, tá? Que é uma empresa, né, que ela foi aberta em 2019, e lembrando que a gente está apurando o primeiro trimestre de 2020, tá? Então, o lucro, né, eu tenho um lucro de 78 mil, certo? E aí, o que eu tenho que calcular? Primeiro, IRPJ, aí seria o valor de 15% do meu lucro, tá? Ó, seria igual ao lucro vezes 15%. Então, eu tenho aí, de imposto de renda, 11.700, tá? Nesse caso, a empresa ela foi aberta em 2019. Então, qual seria o limite do trimestre? No caso, 60 mil, né? Porque o meu limite ele é 20 mil mensal, e aí como a empresa atuou, né, durante todo o trimestre, então ela tem um limite aí de 60 mil reais. Então, o IR adicional seria igual ao que eu tenho de faturamento, que seria os 78 mil, menos o meu limite, que é 60 mil. Então, aí, ó, o que sobrou foi 18 mil. Então, esse valor vezes 10% seria o valor do meu imposto de renda adicional, tá? Então, o IR total, IRPJ total, seria igual a 1.800 mais 11.700. Já a contribuição social do lucro líquido seria o valor do meu lucro vezes 9%. Então, o total de tributos, né, seria de imposto de renda 13.500 e de contribuição social 7.020 para a primeira situação. Alguém calculou um valor divergente? Alguma dúvida, gente? Pode passar para a segunda situação. Está bem tranquila essa apuração, né? Então, vamos lá. Na situação 2, né? Lembrando que eu estou apurando ainda o primeiro trimestre, né, de 2020. A empresa, ela teve um lucro, nesse caso, de 178 mil, tá? O meu lucro foi de 178 mil. E nesse caso, eu tenho que ver qual é o meu limite, né? Primeiro eu vou calcular o IRPJ, que eu sei que é 15% desse valor, então seria igual a 178 mil vezes 15%, que eu teria um imposto aí de 26.700, mas eu tenho um IR adicional. O meu IR adicional é o que ultrapassar o meu limite. Alguém consegue me dizer aí qual é o valor do meu limite aí para essa apuração, gente? 20 mil. 20 mil. Tu consegue explicar para a turma por que de 20 mil, Flor? Porque a abertura foi em março de 2020. E como está apurando o primeiro trimestre, ele só vai calcular uma parte de 60, no caso, né? Que no caso seria... Perfeito. O nosso limite trimestral é de 60 mil, né? E aí, mensalmente, seria de 20 mil reais. Como a empresa ela foi aberta em março, né? Então, no primeiro trimestre, ela só apurou
um mês, né? Então, o limite dela seria de 20 mil reais. Então, o que é que ultrapassou do meu limite? Ó, eu tenho 178 mil, que foi a minha receita, menos o meu limite, então eu ultrapassei 158 mil. Então, sobre esse valor, eu vou apurar 10% de adicional de imposto de renda. Então, o meu IR adicional seria 15.800. Ou seja, o IRPJ total para esse período, tá? Ele seria de 15.800 mais 26.700. Ou seja, eu tenho um total de imposto de renda a recolher no valor de 42.500. Já a contribuição social do lucro líquido é o mesmo cálculo, é o valor do meu lucro vezes 9%. Ok? Só que aí, gente, nessas duas situações, tanto na situação 1 quanto na situação 2, nós tivemos um evento chamado imposto de renda retido na fonte. Observe aqui, na situação 1, eu tenho aqui o IRPJ, e na situação 2, eu também tenho o IRPJ. Então, o valor do IR devido seria esse. Mas se eu fosse emitir o DAF agora, né? Eu quero emitir o meu DAF. Então, não seria, na situação 1, 13.500 que eu iria pagar de DAF. Tá? Deixa eu só descer mais um pouquinho aqui. O meu DAF seria o imposto de renda apurado, menos o meu imposto de renda retido na fonte. Ou seja, seria menos 3.500. E aí o IR a recolher seria diferenciado. Seria 13.500 menos os 13.500. Ou seja, a recolher seria 10 mil reais. Fiquem atentos nessas situações. Pedro, o que é que funciona? O que seria o imposto de renda retido na fonte? Em algumas situações, geralmente quando eu tenho prestação de serviço, tá? Existem algumas prestações de serviço que o tomador do serviço ele tem que antecipar aquela tributação. Ou seja, ele desconta do valor a pagar. Digamos que eu prestei um serviço no valor de 10 mil reais, mas aí como minha atividade é de consultoria, 1,5% tem que estar retido na fonte. Ou seja, o tomador do meu serviço ele não vai me pagar 10 mil, ele vai pagar 10 mil menos 1,5%, né? E ele vai recolher essa antecipação. Em contrapartida, quando eu apuro o meu imposto de renda, eu vou fazer esse abatimento do meu valor, tá? Então, fiquem atentos em questões que, se eu calcular, né? E na questão eu pedir, qual é o valor do imposto de renda devido, tá? Vocês vão calcular o imposto de renda total. Se a questão pede o imposto de renda a recolher, então vocês têm que calcular o imposto de renda devido e abater as deduções, que nesse caso só teve como imposto de renda retido na fonte, tá? Na segunda situação, a mesma coisa, né? Eu tenho que subtrair o valor do imposto de renda retido na fonte, que foi de 8.500, e aí eu vou ter o IR a recolher. Que seria igual aos 42.500 menos os 8.500. Ou seja, eu iria recolher 34 mil reais. Deixa eu ver, tem algum comentário aqui no fórum? O Lucas coloca, professor, desculpa, não entendi a questão do limite. O senhor pode repetir daí? Lucas, qual a tua dúvida? Não sei se faz tempo que tu botou aí essa dúvida, se quer que eu repita ainda. Os 20 mil, beleza. Aproveita aí, deixa eu abrir aqui uma tabelinha aqui no Excel, tá? Observa essa tabelinha. Eu tenho aqui janeiro. Observa aqui. Eu tenho aqui, em cada quadradinho desse, que está com as cores diferentes, um trimestre, concorda? Então, eu tenho o primeiro trimestre aqui,
o segundo trimestre, que está de clarinho, o terceiro trimestre, que está também de azul, e o quarto trimestre. Ou seja, se eu somar cada trimestre, ele me dá um limite aqui, ó, de 60 mil reais. Certo? Então, cada trimestre, ele tem um limite de 60 mil reais. Ou seja, quando eu vou calcular o meu imposto de renda adicional, né, eu abato o limite daquele trimestre do meu lucro, certo? E aí, na primeira situação, a empresa, ela trabalhou em 2019, tá vendo aqui? Então, digamos que eu estou aqui apurando esse valor do adicional, né? Quanto é que eu devo abater? Olha, ela trabalhou em janeiro de 2019, em 2020, trabalhou, né? Então, eu vou considerar os 20 mil reais. É como se eu tivesse aqui zerado. E, tipo, ela trabalhou em janeiro, trabalhou. Então, eu tenho crédito aí para abater 20 mil. Trabalhou em fevereiro, funcionou. Então, 20 mil. Março, também. Então, seria 20 mil. Ou seja, eu tenho o meu limite do trimestre. Na segunda situação, a empresa foi aberta em março. Ou seja, em janeiro, o faturamento dela não vai ser considerado, nem em fevereiro, tá? Lembrando que essa regra é de abertura de empresa. Se a empresa ela abriu em fevereiro, mesmo que ela não tenha tido receita, eu considero o abatimento de fevereiro, tá? Nesse exemplo aí, na situação 12, a empresa foi aberta em março. Então, ela só tem direito, aqui, ó, a fazer esse abatimento do mês de março, tá? Que é o que está aqui destacadinho de amarelo. Então, por isso que a média de dedução seria só de 20 mil reais. Se a empresa começou as suas atividades em fevereiro, que é a situação 3, né? Então, nesse caso, entraria também os 20 mil de fevereiro e o valor da dedução dela seria de até 40 mil reais. Ok, Lucas? Deu para entender aí? Ficou melhor esse entendimento? Tranquilo. Então, gente, na primeira situação e na segunda situação, vocês encontraram o mesmo valor, no caso, para o imposto de renda devido, né? Na situação 1, foi de 13.500, mas para calcular o imposto de renda a recolher, foi de 10 mil, porque eu abati, né, do meu cálculo, o imposto de renda retido na fonte. A mesma coisa na situação 2, né? Eu encontrei o valor de imposto de renda total de 42.500, tinha retenção na fonte no valor de 8.500, o valor a recolher seria de 34 mil reais, tá? Então, vamos para a situação 3. Olha só. Na situação 3, o meu lucro, ele foi de 208 mil, certo? E eu não tive imposto de renda retido na fonte, porém, eu paguei um valor maior, e a gente sabe que a gente pode compensar. Então, vamos calcular. O meu IRPJ, né, que é o imposto de renda normal, lembrando que a alíquota é de 15%, é de quanto? Seria 208 mil vezes 15%. Então, eu teria aí o valor a pagar de 31.200. O IR adicional, ele tem um limite de quanto? A gente já viu, de 40 mil reais, né? Porque eu atuei aí, funcionei com a empresa durante 2 meses, né? Que foi fevereiro e março. Então, o meu adicional seria igual ao valor da minha receita menos o meu limite, certo? Vezes 10%. E daria aí o valor de 16.800. Então, o IRPJ total, nessa situação, seria de 31.200 mais 16.800. Ou seja, essa empresa, ela teria uma despesa com imposto de renda no valor de 48 mil reais. Porém, o IRPJ a pagar seria de 48 mil, menos o que ela pagou a maior no trimestre anterior. Ela pode se compensar. Então, eu iria bater 17.300
quando fosse gerar o DAF. Ou seja, eu iria reconhecer a despesa nesse período de R$ 48.000, né? Seria o valor do meu imposto de renda, porém, o imposto de renda a pagar seria de 30.700, porque eu fiz o abatimento daquilo que eu paguei a maior, tá? Já a contribuição social do lucro líquido, lembrando que a alíquota dela é de 9%, seria sobre o meu lucro. Então, 208.000 vezes 9%. E aí daria o valor de 18.720. Gente, alguma dúvida aí nas apurações trimestrais? Podemos encerrar essa primeira parte, né, dando como ok a apuração trimestral do lucro real, ok? Eu sei que a gente só fez o cálculo básico para vocês entenderem como é a alíquota. Eu vou postar para vocês uma atividade e, além dessa atividade, eu vou postar também um arquivo de uma consultoria chamada IOB Online, tá? Que eu até trabalho com ela aqui no nosso escritório, onde ela tem uma tabela dizendo o que pode ser adicionado do meu imposto de renda e o que pode ser abatido do meu imposto de renda, tá? E aí eu vou fazer algumas simulações assim como essas, tá? Só que aí considerando, por exemplo, lucro de R$ 30.000, porém nesse valor de lucro de R$ 30.000 tem brindes no valor de 5.000. Aí vocês vão observar na tabela, brindes, eu posso adicionar ou excluir, e aí vocês vão preencher a planilhinha e responder o valor do imposto de renda, tá? Eu vou tentar enviar ela em Excel, porque aí você já responde no Excel para não ter que fazer na mão. E aí você só faz adicionar ou excluir e fazer a apuração, tá? Além dessa questão, eu vou pedir que vocês pesquisem, gente, sobre balanço de suspensão ou redução. Deixa eu digitar aqui. Pesquisar. Pesquisar sobre balanço de suspensão ou redução no lucro real. E isso vai ser a nossa próxima etapa de entendimento sobre lucro real, tá? Olha só. Esse balanço de suspensão e redução é quando a gente vai fazer a apuração anual do lucro real, que vai ser o nosso próximo encontro, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre o que é esse balanço de suspensão e redução, tá? No máximo 2 páginas, coisa rápida, e venham me enviar no e-mail. Observem, gente, que eu estou pedindo algumas atividades para vocês enviarem no e-mail, tá? E não estou, tipo, exigindo, dando pontuação, mas essas atividades estão sendo registradas. Então, quem me envia as atividades dentro do prazo, por exemplo, hoje teve a pesquisa sobre 15 possibilidades de redução de carga tributária, né? Eu sei que muita gente não conseguiu os 15, mas o que conseguiu, que envie. Só que aí você tem que enviar na data. Pronto, hoje é dia 8. Quem enviar o e-mail, vocês ainda têm a possibilidade de me enviar até depois da aula. Mas aí, tipo, amanhã eu não vou mais contabilizar na atividade de participação de vocês a entrega dessa atividade, tá? Assim como essa próxima pesquisa, né? Pesquisar sobre balanço de suspensão ou redução. Então, eu vou estou pedindo já para vocês efetuarem essa pesquisa, e aí vocês têm até a próxima aula para poder enviar esse e-mail, tá? Não enviou, também está tranquilo, mas aí isso vai ajudar muita gente no final do período, isso eu tenho certeza, tá? Então, façam as atividades para poder melhorar a pontuação de vocês, ok? Então, eu vou postar uma atividade, só que essa atividade é para vocês tentarem fazer e ler a leitura do material que eu vou anexar, porque vai ser o nosso próximo assunto, tá? E aí, vocês também façam essa pesquisa sobre balanço, suspensão e redução. Tranquilo, gente?
Pronto, então por aqui a gente vai encerrando, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me contatar no WhatsApp ou então pelo Instagram, certo? E aí a gente vai